Escola Coronel Francisco Aguiar, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos trabalhar situações e problemas envolvendo a divisão. Vamos lá? Pega lápis, caderno, borracha e corre para a tia. Hoje nós vamos ver uma breve retomada de situações e problemas envolvendo divisão. Antes de mais nada, nada melhor do que começar com os termos dessa situação problema, né? Dessa operação. E aí eu tenho aqui o dividendo, que é o númerozinho que fica logo à esquerda, certo? É o número ao qual você vai dividir. O divisor, que eu costumo dizer que é aquele que vai ficar dentro da casinha. O quociente, que é o nosso resultado. E o resto, que vai ser o que sobrou. Quando a minha divisão ela tem um resto zero, eu digo que a minha divisão é exata. Minha divisão tem o resto 1 ou qualquer outro número diferente de zero, vai ser uma divisão não exata. Então, vamos retomar os termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Aqui nós temos algumas retomadas, algumas estratégias, algumas dicas para que a gente sempre coloque em prática em situações envolvendo divisão. Primeira, não se separa a multiplicação da divisão. Divisão é uma operação que ela anda casadinha com a operação de multiplicação. Ou seja, o aluno, para ser bom na divisão, ele tem que ter domínio de toda a tabuada de multiplicação. Por exemplo, tenho 25 balas para dividir igualmente entre 5 crianças. Quantas balas terá cada uma? Observe aí, ele fez 25 balas dividido por 5 crianças, que deu 5 balas para cada uma. A operação inversa que ele utilizou foi a multiplicação. 5 crianças vezes 5 balas, que deu 25 balas no total. Não há somente um caminho para solucionar os problemas matemáticos. Numa situação de divisão, você pode resolver ela com certeza pela divisão, mas utilizando a operaçãozinha também da multiplicação. Tem que ter o domínio da multiplicação para que você possa resolver a divisão. Há problemas que são necessários mais de uma operação para solucionar. Olha a dica que ele dá. Então, temos que ler as informações, compreendê-las e criar nossas estratégias de resolução. É o que a tia sempre bate na tecla. Lê com atenção, repete a leitura quantas vezes for preciso, separa as informações, compreende o que de fato ele pede para você encontrar, o comando da questão e circula as palavrinhas-chave da divisão, que é distribuiu, repartiu, igualmente, cada, essas palavras que dão ideia de divisão. Aqui ele dá uma dica para caso você vá elaborar o problema, para caso você se coloque no lugar do elaborador da questão. Na elaboração de um problema, tenho que observar as informações propostas, pensar em uma situação do dia a dia que lembre essas informações, elaborar uma pergunta e um enunciado que possa ser resolvido utilizando as estratégias ou operações sugeridas. Então, quando a gente vai elaborar um problema, a gente tem que pensar nas informações de situações do dia a dia, para que o aluno possa socializar a informação. Outra dica também é quando você vai elaborar um problema, quando o problema já está elaborado para você, é você analisar as estratégiazinhas da operação que ele vai utilizar, que são as chamadas palavras-chave. Aqui tem uma situaçãozinha problema, que ele utiliza uma palavra bem comum da divisão. Simples, vamos lá prestar atenção. Rodrigo está arrumando sua estante de livros. Ele já colocou a metade de seus livros na estante. Prestar atenção na palavra-chave. Qual é o total de livros que Rodrigo terá na estante? Quantos
quantos livros ele ainda terá que colocar na estante, sabendo que a metade já foi colocada? Palavrinha-chave aí desse problema é a palavra metade. Metade dá a ideia de uma divisão por 2. O que ele quer saber? Qual é o total de livros que Rodrigo terá na estante? E quantos livros ele ainda terá que colocar na estante, sabendo que a metade já foi colocada? Se ele já colocou a metade e a metade é 10, ou seja, a outra metade também vai ser 10. Primeira pergunta, ele quer o todo. Você já sabe qual vai ser o todo dessa estante? Segunda pergunta, ele quer saber a outra metade que vai ter que ser colocada. Já sabem? Pois vamos lá ver se vocês acertaram. Resposta da primeira serão 20 livros para serem colocados na estante. Segunda resposta, as outras duas prateleiras vão ser colocadas 10 livros, de acordo com a outra metade que já foi posta. Aqui nós temos outra situação, problema. Vamos observar essas estratégias de resolução. Temos 228 livros para serem colocados, distribuídos, repartidos nas 12 prateleiras. Se Maria tem 228 livros e precisa dividir em 12 prateleiras igualmente, basta calcular 228 dividido por 12, que deu igual a 19. Então, ela deve colocar 19 livros em cada prateleira. Beleza! Isso daqui ela resolveu pelo método da divisão. Agora vamos ver a segunda estratégia. Para ele chegar aqui, olha só o que foi que ele fez, ó. Para resolver a divisão, sempre utilizo a multiplicação. A operação inversa da divisão, multiplicação. Preciso descobrir 12 vezes quem que vai dar 228. Ou seja, ele vai fazer a tabelinha, a chamada tabelinha. 12 vezes quem, que deu 228. Que logo ele encontrou que foi o 19. 12 vezes 19, 228. Que é exatamente o total de livros para serem colocados na prateleira. Agora vamos para o nosso desafio. Presta atenção. Desafio do dia. Em uma fruteira chegaram 3 caixotes com maçãs. Em cada uma haviam 125 unidades. O dono da fruteira irá separá-las em 15 prateleiras. Primeira coisa que você tem que descobrir, quantas maçãs tem no total? Segunda, responder o que se pede. Vamos lá para o que se pede. Quantas maçãs ficaram em cada prateleira? Lembrando que são 15 prateleiras, ele vai pegar o todo de maçã e distribuir em 15 prateleiras. Segunda pergunta, sobrará alguma fora da prateleira? Vai ter resto? Terceira, quais as estratégias que você utilizou? Grava um vídeo para a tia, resolvendo essa situação, problema, e explicando todas as estratégias que você utilizou, tá bom? Confio em vocês e estou aguardando ansiosa. Beijos!